E aí galera, sou Jefferson Bogo, professor de informática. Vou colocar na tela meu nome e a disciplina, dá uma olhada aí. Então tá aí, já falei para vocês, meu nome, a disciplina, uma parte filosófica, deixa na tela aí. Olha só essa frase aqui galera, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Né? Então quem nos disse isso aí foi Aristóteles. Bom, essa é uma frase que eu uso em todas as minhas videoaulas e aulas, né? Porque ela me remete a um processo chamado processo jesuítico. O que é isso? Repetição, com correção, até exaustão, leva à perfeição. Como é que eu trago isso para a sala de aula, né? Ou para nossas videoaulas? Repetição, com correção, até exaustão, leva à aprovação. Então, veja o que Aristóteles nos disse. Somos o que repetidamente fazemos. Fica a dica. Dá uma olhada na tela aí, joga lá. Mais uma frase aí para que vocês pensem um pouquinho. Ó. Conheces teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Bom, então, qual é a reflexão agora? Meu maior inimigo que eu tenho que vencer sou eu mesmo. Beleza. Saí da zona de conforto, estou assistindo a videoaula, estou aqui anotando. Bacana. E agora, Jefferson, o que eu tenho que vencer? Bom, o concorrente, a banca e outros inimigos. Dá uma olhadinha aí. Olha só, galera. Um inimigo muito forte, ó. Facebook, né? Você, o concurso. E do outro lado, né? O concurso e o Facebook no meio. Bom, mas o Facebook você pode adicionar aí o WhatsApp, você pode adicionar qualquer outra distração virtual ou real. Né? Às vezes até um namorado, a namorada, amigos que não colaboram nesse processo. Então, fica esperto. Joga na tela de novo. E nós estamos aqui para transformar a informática numa ponte, né? Levando vocês aí até o concurso desejado, amado. Bacana, galera? Então tá aqui nosso assunto é internet. Obviamente que quando eu falo internet, né? Dentro da internet desmembra-se aí um monte de coisa, tá certo? E nós vamos tratar desses assuntos aí que são os mais cobrados, obviamente, em concurso, né? Vem comigo então, joga na tela. Vamos lá, galera. E a primeira pergunta que vem aqui é, como surgiu a internet? Bom, talvez muitos saibam, talvez outros não. Jefferson, essa parte histórica é cobrada? Olha, ela já foi cobrada em concurso há muito tempo atrás, né? Então, atualmente não, né? Não, pelo menos eu não tenho visto. Não vou falar que não enfaticamente, mas nós vamos falar de qualquer jeito. E eu gosto de tratar dessa parte histórica porque eu acho interessante que você tenha a noção de como surgiu, porque muitas coisas que existem hoje, né, tem a ver com o início da internet, algumas coisas, inclusive alguns problemas, né, que nós temos na internet atualmente. Então, vem comigo, joga lá. Galera, a internet ela surgiu como a resolução de um problema, né? Nos Estados Unidos, foi o projeto inicial, tá ok? E qual era vamos dizer assim, o contexto, né, que nós estávamos vivendo ali? Era o término da Segunda Guerra Mundial. O projeto, ou a ideia, na verdade, já vinha antes, né, durante a Segunda Guerra e tal, ou até bem antes. Isso é um marco histórico aí que não está bem delimitado. Mas, enfim, nossa aula não é de história, né? Então, vamos lá, galera. Meados aí do final da Segunda Guerra Mundial, portanto, a galera estava com qual problema? Bom, as comunicações, elas podem ser prejudicadas num ataque. Dá uma olhadinha então, vamos lá. Deixa na tela. Isso aí é um contexto, então, gosto de enfatizar, militar, tá ok? Então, os militares americanos, só que não participaram desse projeto apenas militares, é bom enfatizar isso. Eles contaram com a colaboração de pessoas, né? Oriundas do meio civil, de universidades, de empresas privadas, para desempenhar esse projeto aí. Então, joga na tela, vamos lá. Olha só, galera. Como eu disse, as informações já eram armazenadas em computadores e poderiam ser perdidas se houvesse um ataque, certo? Então, isso aí é um conceito militar, como eu disse, e era muito preocupante, né? Perder informações. Bem, e aí o que eles faziam na época, né? Eles copiavam as informações de um computador para o outro. Um procedimento de backup que nós já conhecemos. Bacana. Bom, e eles queriam as informações que estavam no computador no outro também. Não era só fazer o backup e guardá-lo, né, numa distância segura e tal, que não era suficiente. Às vezes aquela cidade toda poderia ser destruída. Bom, então lembre-se que nós estamos falando de uma possível guerra. E o que o mundo entrou depois da Segunda Guerra? No período da Guerra Fria. Bem, vem comigo, joga na tela. Galera, e aí eles faziam isso como? Usando um procedimento, se você olhar bem para os computadores, naquela época as informações eram transportadas em disquetes. Então eles usavam esses procedimentos aí, o DPC e o DPL. E muita gente na sala de aula já começa a anotar, DPC e DPL. Calma, é uma brincadeira, né? Para se referir ao quê? Disquete para cá, disquete para lá, tá ok? Então dá uma olhadinha aí, ó. Como é que era feito o transporte? Literalmente, né? Carregando os disquetes de um lado para o outro. Bem, gente, óbvio que devido à distância aí, né, do território, eles teriam que usar aí carros, helicópteros, etc e tal. Bem, então esse transporte, ele era lento, demorava, né? Portanto, bem, joga para a tela. E aí o que os caras queriam? Interligar esses computadores, né? Eles queriam ligar os computadores diretamente. E eles conseguiram, depois de vários, né, estudos e tal, e tentativas. Gente, só quero deixar aqui, e é bom a minha imagem,
uma aspas, né? Aspas. Diretamente entre aspas. Vai ter um monte de equipamento no meio do caminho aí para permitir a interligação desses computadores. Então não é um fio que vai direto de um computador ao outro, tá ok? Quando eu falo direto aqui, é me referindo à interação humana, que não existe mais aqui, beleza? Então vamos lá. Joga na tela. E agora as informações aí vão transitar, como eu já falei, né? Diretamente de máquina para máquina. Bacana. Bem, e o que havia naquela época? Eles usavam um sistema mais ou menos assim. Um computador central que interligava os demais. Só que esses computadores aí que estavam ao redor, geralmente, que era muito usado na época, né, eram os chamados terminais burros, tá? Eles não tinham nem armazenamento, nem processamento. Tudo era feito no servidor, né? Os mainframes. Bem, dá uma olhada aí. Em se tratando de um contexto de guerra, o que poderia acontecer? Ó? O cara ia lá e destruía o servidor e parava a comunicação de todos os computadores, certo? Bom, e essa era a primeira preocupação então dos militares, que dificilmente a comunicação parasse, né? E aí eles pensaram, se eu tiver algo centralizado assim, não vai ser legal. Então joga na tela. E aí você vai olhar que esse esquema aqui, que foi feito, se eles destruírem o caminho entre A e B, A pode mandar informações para B como? Mandando, enviando essas informações através de C. Tá? Então ele envia as informações para o C, que vão para o B. Bacana, o que eu chamo isso aqui? Eu chamo não, isso é um termo técnico. São rotas. Então eu tenho N rotas alternativas quando eu tenho vários computadores interligados. Percebe-se aí que quando uma rota fica sobrecarregada ou mesmo deixa de existir, eu passo a usar uma outra rota. Bacana? Então eu tenho aqui algo descentralizado. Isso é importante, beleza? Vem comigo. E aí o que eu passo a ter, né, quando eu tenho computadores interligados? Olha só. Bem, e aí vamos supor que o A fosse destruído. O B e o C continuariam conversando, porque eles não dependem do A. Então, como eu disse, algo descentralizado. E, repetindo a pergunta que eu fiz, o que eu tenho quando eu interligo computadores? Nós chamamos isso de rede de computadores. Dá uma olhadinha aí. Vem comigo. Olha só. Bom, uma rede com um computador só não existe, né? Então eu preciso de no mínimo 2 ou mais computadores. Bacana. Galera, então esse é um momento da aula que eu gosto de sugerir a vocês que, na medida do possível, eu sei que você está assistindo uma videoaula, às vezes no trabalho, etc e tal, né? Você não tem como anotar, mas se for possível, anote, tá? Anote alguns conceitos que você pode parar o vídeo, né? E tal, para que depois você reveja, mesmo sem a videoaula, para que você faça outros exercícios com os conceitos ali. Bacana? Entra naquilo que eu falei, repetição, com correção. Bom, então rede de computadores, como é que nós iremos definir a rede? Quando eu tenho 2 ou mais computadores interligados, olha a palavrinha para você dar uma rabiscada embaixo, uma ênfase. E esses computadores eles podem se comunicar, ok? Compartilhar informações e dispositivos. Então, você percebe que isso é algo extremamente usado hoje em dia, né? Que eu posso, por exemplo, compartilhar uma impressora na rede. Eu estou citando um dispositivo, mas poderia ser o gravador de DVD de um dos computadores que está na rede. Tá? Então, o hardware, dependendo do hardware, obviamente, pode ser compartilhado entre as máquinas na rede. E principalmente, que era a ênfase, né, do que eles queriam, as informações. Bacana? Então, aí nós temos o conceito do que é uma rede de computadores. Vejam, é necessário apenas interligar os computadores? Não. Eles precisam ter comunicação. Bacana? Vem comigo. E aí nós vamos falar agora aqui da rede de computadores em relação à sua área de abrangência, ou seja, a sua área que ela vai ocupar a sua extensão, o local onde ela está, tá? Até mesmo leva-se em consideração aqui a distância que os computadores estão do outro. Óbvio, né? Que aí isso vai delimitar a sua área. Vamos lá então, vamos conhecer algumas terminologias aí usadas neste caso. Então eu posso ter uma PAN. O que é uma PAN? Personal Area Network. Bom, vou aqui procurar não falar, né, os termos muito em inglês, até porque a pronúncia não vai nos interessar, tá? E usar sempre a tradução dos termos que estão aqui. Então, PAN seria área de rede pessoal. Bacana? Área de rede pessoal. Bem, quando é que eu tenho uma PAN? Na minha casa, né? Pessoal, sua casa. Quando eu tenho uma rede num prédio, Jefferson, comercial, né, obviamente não é uma residência, ou em prédios vizinhos, eu posso denominá-la de PAN? Não. Vejam que PAN, a área de abrangência vai ser limitada à sua casa, obviamente. Mesmo que você mora numa casa de 500 metros, é a sua casa. Bacana? Já uma LAN, que é o termo que nós veremos agora, é um prédio ou prédios vizinhos, não muito longe disso. Dá uma olhada. Então, LAN é uma rede local, tá? Área de rede local, traduzindo corretamente aí. Depois nós temos outro termo aí que é a PAN, a MAN, tá? Eu olhei para um pensando no outro, mas não tem problema, vai ficar assim mesmo, não vou cortar o vídeo aqui não. MAN, área de rede metropolitana, tá? A área de rede metropolitana refere-se ao quê? Área de uma cidade, tá ok? Então, MAN, área de uma cidade.
Vamos evoluir, vamos aumentar essa rede, dá uma olhada aí, o próximo termo é uma WAN. Então eu tenho aí uma área de rede imensa. Então esse termo aí, wide, né, uma das traduções para ele é imensa, área muito grande. Então uma rede que interliga dois países é uma WAN, uma rede que interliga dois continentes, uma WAN. A própria internet, né, na sua abrangência que nós temos aí, ela é uma WAN, formada por inúmeras ou milhares, né, de MANs, outras milhares de PANs e outras milhares aí de LANs, tá ok? Que vão se interligar. Bacana? Então vamos lá. Conhecendo esses termos, agora vamos saber o seguinte. Dá uma olhada aí. Joga na tela. Todas essas nomenclaturas que nós vimos aí podem ser precedidas pela letra W, que como você percebe, eu grifei aí, né, eu destaquei o W de wireless, porque esse W vem, né, da palavra sem fio. Então, wire é fio, less, sem. Então, vejam só como é que ficaria. Dá uma olhada. Ficaria assim, ó. Uma WPAN, então uma área de rede pessoal sem fio. Uma WLAN, uma WMAN ou uma WAN, tá? Veja que entre parênteses eu não coloquei o W aí pelo tamanho, tá? Mas aí ficaria uma WPAN, uma rede, uma área de rede pessoal sem fio. Então, que é muito comum hoje, todo mundo tem a sua WPAN em casa, por exemplo, né? Então, vejam, todas elas podem ser precedidas, portanto, da letra W, referindo-se à área de abrangência de uma rede, citada aí, né, sem fio. Vem comigo. Então, vamos lá, galera. Questãozinha agora, ó. Ao se enviar e receber mensagem via intranet, mas espera aí, Jefferson, eu não sei o que é intranet. Calma aí. O acesso a essa intranet será feito por meio de um servidor local conectado a uma rede local WAN e fazendo uso do protocolo TCP/IP. Ó, Jefferson, piorou, eu não sei o que é o TCP/IP. Bom, esses conhecimentos aí, quem não tem, eu sei que a maioria tem, né? Quem não tem, nós veremos mais à frente, fica tranquilo, tá? Mas vamos ao que interessa nessa questão, que é um conhecimento que todos têm, porque já assistiram até aqui. Dá uma olhada aí, vamos lá. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele fala uma rede local. Jefferson, lembrei. E aí, uma rede local é WAN, galera? Não, né? Uma rede local não é WAN. Uma rede local é uma LAN. Bom, e aí eu vou explicar aqui para aqueles que não conhecem também, tá? Espero que quem conheça não fique ofendido. Geralmente na sala, eu já sei disso. Não, calma, fica tranquilo. É uma questão do CESP, e aí você não viu nenhuma alternativa, aqueles que não conhecem, né? Para marcar A, B, C, D, E. Bom, a maioria das provas do CESP, elas vêm no estilo certo ou errado, tá? Então você vai marcar se o item está correto ou se ele está errado. Lembrando, para aqueles também que não conhecem, né? Eu vou parar de repetir isso. O seguinte, que quando você marca uma questão que vai contra o gabarito, vamos supor que o item estava certo e você marcou errado, você vai perder uma outra questão que você marcou certa, tá? Então o item errado anula o item certo. Então fica esperto aí quem for fazer prova do CESP nesse estilo. Bom, esse item aqui, pelo que nós vimos, nós detectamos aqui um erro. Então nós vamos marcar item errado. Dá uma olhadinha aí, ó. Lá no gabarito, né? Eu vou colocar aqui um E de errado, tá? Então, lá no gabarito você vai ter duas opções para essa questão. Vamos supor que ela seja a questão 20 lá na sua prova. 20, certo ou errado? Você vai lá e marca o Ezinho e vai para a vitória. Bacana? Então, rede local não é WAN, é LAN, que nós já vimos, vitória. Vamos embora. Vem comigo. Outra questãozinha, ó. Embora apresentem abrangência ampla e sejam utilizadas para interligar cidades distantes, as redes MAN, opa, já vimos, né, esse termo aqui, não utilizam tecnologias de transmissão sem fio. Bom, nós vimos lá que ela poderia ser uma WMAN. Então, outro item aqui, ó, errado. Bacana? Sem mistério? Então, vamos lá, galera. Continuando agora, nós vamos aí para a fase agora da expansão da internet, né? Que ela não era ainda chamada de internet, não era a internet que nós conhecemos hoje. Ela era uma rede estritamente militar, tá ok? Mas eu vou falar isso aí, vem comigo, acompanha aí. Então, beleza. Os americanos criaram a rede deles no estado, em outro estado, e interligaram essas redes, né? E assim foi por todo o país. Olha só que lindo, né? E eles criaram uma grande rede aí. Lógico, isso demorou um tempo, né, galera? Bem, e aí eles criaram uma rede aí cobrindo basicamente, ou praticamente, né, toda a área do país aí dos Estados Unidos. Bom, e a Guerra Fria, ela deu uma esfriada, né? E aí universidades e empresas privadas também tinham criado suas redes, usando a mesma tecnologia que os militares usaram, né? Por incrível que pareça, essa tecnologia foi aberta. Não existia ainda na época o conceito de software livre, né? Mas já foi aplicado aí, na verdade era comum entre os programadores, né, esse compartilhamento aí, mesmo que fosse um projeto militar. Bem, e aí as universidades não tinham dinheiro, nem tampouco as empresas privadas, para interligar o país todo. O que eles pediram ao governo?
será que a gente não pode usar o caminho, ou seja, a estrutura, né, que os militares criaram para compartilhar nossas informações? E aí o governo viu que aquilo seria bom para o país e falou, venha, use. Então dá uma olhada aí como é que ficou. E aí você percebe agora na imagem que passam a integrar aí redes que não são mais dos militares, né? Então não tem aquele símbolozinho aí no meu caso, na minha representação, dos militares embaixo, tá certo? Bem, e aí ela deixa de ser agora uma rede estritamente militar e uma rede mista. Mas vejam, o fato dos militares terem liberado a estrutura não significa que eles liberaram as informações deles. Elas continuam reservadas, tá ok? Óbvio que agora suscetíveis à invasão, né? É um perigo, uma coisa que quando você está no meio aí, né, pode acontecer. Bom, vem comigo, dá uma olhadinha. E uma escala global agora, o que aconteceu dentro dos Estados Unidos, né, que você está vendo aqui, ó, não sei se dá para perceber bem no vídeo, mas eu circulei agora, acabou acontecendo pelo mundo todo, ou seja, os países, como eu disse, a tecnologia, né, foi aberta, criaram redes usando a mesma tecnologia. Você vai ver que isso é uma condição para que as redes sejam interligadas, tá? Que elas utilizem a mesma tecnologia, a mesma linguagem de comunicação. Bem, e aí os países começaram a se interligar. Ei, será que você não quer ligar? Puxa um cabo para cá, né? Como se fosse um vizinho puxando a internet do outro, só que cada um tem a sua e interliga as duas, né? E aí, dá uma olhada aí no vídeo, dá uma olhada. Olha só o que virou, né? A internet acabou indo pelo mundo todo. Depois você vai entender o que são essas representações aqui. Ué, você tem cabo, Jefferson, passando de um país para o outro? Você vai ver que tem. Bom, e aí a internet foi para uma escala global. E aí muitos perguntam, o nome internet, Jefferson, vem de onde? Vamos ver? Dá uma olhadinha. Então, olha só, galera. Quando você liga uma rede a uma outra rede de computador, você tem aí a internet, né? O nome internet. Olha que legal. Óbvio que você sabe que não tem, né, essa barra aqui no nome internet. Eu coloquei para separar o inter de interligar com net, que em inglês significa rede. E aí você vê aí que se fosse traduzir, né, a junção dessas palavras, você teria redes interligadas. Bom, isso é a internet. E a internet, né, como nós a conhecemos, nós falamos no singular, porque quando eu uno redes, eu passo a ter uma única rede, certo? A internet ela é uma rede o quê? Com abrangência mundial, formada pela união de quê? De milhares de redes, como eu falei, certo? Bom, então vejam bem, galera, esse conceito de internet é importante. E ela é uma rede descentralizada, como eu já havia falado lá atrás. Portanto, já teve questões de prova que falou que na internet tudo dependia de um ponto único, né? Onde todas as informações passariam por ali. Veja que eu estou falando da internet como um todo. Óbvio que numa rede pode acontecer que eu tenha um servidor e os computadores dependam de algum tipo de informação ou para ter acesso a outra rede daquele servidor. Beleza. Mas eu estou falando na escala mundial. Tem um único computador que centraliza tudo na internet? Não. Não. Ela é uma rede descentralizada, tá? Isso é importante. Vocês viram que até quase pulei aqui na frente da câmera, né? Porque é importante, galera. Bacana? Vamos lá então. Vamos acompanhar aí. E aí, esse conceito aqui, eu não sei quem já viu, hoje a maioria deve ter visto, né? Algo já bem difundido aí, né, nos meios, né? Para concurso, imprescindível, que a internet é feita uma analogia, né? A internet como se fosse uma nuvem. Pode-se falar no plural, inclusive, para que você encontre na prova aí, né? Ah, nuvens. Ah, o Gerson falou nuvem. Não, pode-se falar no plural, referindo-se aí à interligação de redes, tá? Então, várias nuvens, a ideia de colaboração, onde vários computadores são interligados para que colaborem, né? Para um único serviço, etc e tal, para fornecimento de serviços em geral. Então, internet igual nuvem. Em inglês, você vai ver entre parênteses aí o termo cloud. Olha aí, bacana, jogou lá na tela. Bom, galera, então, se você vir na prova, já caiu demais, cloud, não sei o que, aí vai ter um nomezinho depois, nós veremos depois, cloud computing, por exemplo, né? Ou o usuário acessa ou armazena seus dados na nuvem. Se você não sabia, né? A nuvem já é na internet. Bacana? Então fica a dica, vamos embora. E aí, galera, vem a pergunta, como é que uma rede funciona então, né? Na sua essência, como é que é possível interligar os computadores, como é que eles podem conversar? Bem, para que você assista essa aula, é imprescindível uma coisa, que você entenda, você compreenda o que eu estou falando, né? O idioma que eu estou usando. Pode ser que os termos, alguma coisa, fique um pouco, né? Demora para digerir, porque é uma aula muito específica, informática e tal, né? Então, nesse contexto aí, eu sei que talvez o entendimento não seja pleno e imediato, tá? Mas você me entende. Por exemplo, quando eu falei que meu nome é Jefferson, você entendeu que meu nome é Jefferson, você entendeu a disciplina, etc e tal, né? E óbvio que eu espero que você esteja entendendo o máximo dessa aula aqui, aproveitando o máximo dessa aula. Galera, então olha só,
É possível a nossa comunicação, mesmo que neste caso aqui unilateral, né? Eu não estou vendo e nem ouvindo vocês, mas na sala de aula eu uso muito esse exemplo. Como é que nós conseguimos nos comunicar aqui? Ah, porque todos falam o mesmo idioma. Então imagina que lá existe um estrangeiro que fala alemão, por exemplo. Eu não entendo nada de alemão. Então o cara vai falar comigo, eu vou ficar... e ele não entende nada de português. Não vai haver o quê? Comunicação. Dá uma olhada aqui na imagem, vem comigo, né? Bom, então para que dois ou mais computadores num conceito de rede como está aí, eles possam se comunicar, dá uma olhada na imagem como eu disse aqui, ó. Yes, we can. We can? Bom, você vê o que aí? Você vê claramente que não está havendo entre eles o quê? Comunicação. Eles não estão se comunicando. Por quê? Devido à falta de um idioma comum. Bacana? E esse idioma comum é chamado, né, de que forma na informática? Dá uma olhadinha aí, vem comigo. Então ele é chamado de protocolo, tá? E aí você vai anotar aí para mim que protocolo é uma linguagem comum. Pode colocar entre parênteses aí que é um conjunto de regras. Isso é fundamental para que você entenda muita coisa que nós veremos daqui para frente, porque nós falaremos de vários protocolos, tá? Que são necessários para que alguns tipos de serviço aconteçam na internet. Então, para cada tipo de serviço, você vai ver que tem um conjunto de protocolos atuando ali para que aquilo possa acontecer, tá? Um simples, entre aspas, né, envio de um e-mail, acessar uma página da internet e receber um e-mail, tá? Entre outros serviços. Bacana? Então, a ideia de protocolo ela é fundamental. Vem comigo. Vamos começar a trabalhar isso agora. Dá uma olhada aí nessa imagem, galera. Imagina que essa rede de computadores, onde tem vários e vários computadores interligados, tá? Vários e vários computadores, fosse uma cidade. E aí você vai pensar comigo. Quando eu quero sair de um ponto de uma cidade e chegar a um outro determinado ponto, eu preciso saber o endereço. Isso não existe necessariamente um único caminho para que eu chegue àquele ponto na cidade, né? Dependendo da cidade, obviamente. Bem, podem existir várias rotas possíveis, mas independente da rota que eu faça, né? Pode ser a mais rápida, a mais longa, na verdade, mas pode ser a mais rápida porque tem menos trânsito e assim vai, eu preciso saber o endereço. E aquele local que eu vou chegar naquela cidade, ele é um local único, ou seja, só existe aquele endereço naquela cidade. Não pode haver outro local com o mesmo endereço. Concorda comigo? Assim como não pode haver numa cidade, ou na verdade um estado, por exemplo, aqui em Brasília, nosso DDD é 61. Ninguém pode ter o mesmo número de telefone que eu tenho. Não pode haver outro número igual ao meu, certo? Bem, seguindo esse princípio, como é que os computadores, dá uma olhada aí, eles vão perguntar aqui, olha só, o A, né, vai perguntar, como é que eu vou encontrar o B no meio dessa bagunça, onde tem vários e vários computadores? E aí você vai pensar comigo, bom, cada um deles vai ter que ter um endereço, e cada um deles já tem uma lógica, né, dentro do que eu falei, vai ter que ter um endereço único. Único. Bacana? Vem comigo. Então vamos lá. Olha só então essa lógica aqui, galera. Vem comigo. Esse endereço é dado por esse protocolo aí, ó, o protocolo IP, que é o protocolo da internet, né? O Internet Protocol. Bem, IP. O que é o IP? Dá uma olhadinha nas máquinas que tem dentro da casa aí, ó. Dá uma olhadinha. Ó. Então, cada computador desse aqui, eu coloquei 2, né? Ou mais, vejo mais equipamentos aí, vai ter aqui, ó, essa sequência de números aqui separados com ponto, pode ser diferente, eu vou falar depois, tá? Isso aqui é o IP da máquina. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre o IP é um endereço, né? Ele fornece um endereço lógico às máquinas. Então, se falar na prova, o IP é o endereço físico das máquinas. Não. Mas já essas máquinas têm um endereço físico? Tem, eu vou escrever para você aí, dá uma olhada. Então, as máquinas têm um endereço físico chamado de MAC, tá? Esse endereço aqui, ele é endereço físico, como eu já falei, ele é gravado na placa de rede da máquina, tá ok? Então, cada placa de rede no mundo inteiro tem um endereço MAC diferente um do outro, tá ok? Então, fica a dica, MAC é um endereço físico, IP é um endereço lógico, bacana? Vem comigo. E ele é chamado, né, pelo nome, o IP, que é o Internet Protocol, como eu já falei, o protocolo da internet, ele fornece um endereço às máquinas, né? Endereço lógico, chamado de endereço IP. Então, se você ouvir falar, né, endereço IP, vem através do quê? Do protocolo IP. Bacana? Bem, então, como eu já falei, uma coisa óbvia, as máquinas têm que ter numa mesma rede, preste bastante atenção nisso, em uma mesma rede, cada uma um endereço único. Então, não pode haver repetição de endereço IPs. Gente, dentro de uma lógica, você quer mandar uma carta, por exemplo, para alguém que mora em outro estado ou em outro país, você vai usar o quê? O endereço da pessoa e vai chegar exatamente lá, certo? Bom, obviamente não havendo nenhum problema
né, no percurso. Bem, então através do endereço você pode interligar redes. O IP também vai permitir isso, então, que as redes sejam interligadas. Por quê? Se há um endereço único, uma única rede, como a internet, né? Cada computador tem um endereço único. Quando eu saio do meu, eu quero chegar nesse endereço, então eu vou perguntar para alguém. Eu vou chegar a uma máquina que é chamada de roteador, tá? Vou chegar, eu quero para esse endereço. O roteador falou, eu não sei chegar até lá, mas eu sei que o caminho aqui, é por aqui. Então ele manda para outro roteador, que manda para outro, até que eu chegue especificamente à máquina que eu quero. Quando chega uma carta nos Correios, por exemplo, aqui em Brasília, lá para Londrina, Paraná. Então os Correios daqui não conhecem o endereço final lá, mas eles sabem como tem que fazer. Tem que mandar lá para os Correios do Paraná. Então tem todo um sistema, obviamente, dentro dos Correios para tratar aquela carta. Algo similar vai acontecer dentro das redes, né? Então eu mando para os Correios lá do Paraná. Chega no Paraná, isso aqui é para Londrina. Então peraí, vamos supor que chegou na capital lá, né? Então ele vai e envia Curitiba, né? Manda lá para Londrina. Lá em Londrina, aí sim, quando chega na mão do carteiro, ele vai ver qual carteiro é responsável por aquela região, aquele bairro. E ele vai até o bairro, até a rua, até a casa e entrega a carta. Então, percebeu como ele vai percorrer todo um caminho até chegar especificamente à casa? Assim acontece com o IP dentro da internet. Bacana? Galera, fechamos aqui então esse bloco e voltamos já já. Valeu, galera!